Matheus Leal. Nossa senhora, que sujeito aqui. Olha, gente, sofredor. O cara é um sofredor. Vai chegar aqui agora, garanto. Quer apostar que vai chegar um sofredor agora? Vou botar ele no ar aqui. Olha a camisa do sujeito. Ei, Matheus, muito bem-vindo. Vascaíno, rapaz. Abre o som, abre o som. Vocês conseguem me ouvir tranquilo? Tô ouvindo. Vascaíno, fazia tempo que eu não vi uma camisa do Vasco. Muito bem chegado. Eu escolhi a minha blusa mais bonita para participar hoje, então. Legal. Um vascaíno em Belém. Belém do Pará. Muito bem-vindo, Matheus. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo, bom dia. O Matheus, ele é historiador, professor de história, tá fazendo jornalismo agora. Isso, vai virar jornalista. No comecinho ainda. Oi? Tô no primeiro semestre ainda, tá? Começou agora o jornalismo? Legal. Começando. Vai ser colega nosso aqui no jornalismo. Ele é dirigente do PCBR lá no Pará e criador de conteúdo de esquerda radical no perfil @História Canhota. Deixa eu colocar no ar aqui para todo mundo poder acompanhar. É só chegar lá no Instagram e digitar @História Canhota, né? Exatamente. Acha bem facinho. Acha bem fácil. Tá aqui. Onde tá? Deixa eu ver se já chegou na tela. Tá aqui, tá na tela, tá aí o perfil dele, então, para falar de história, exatamente. Vocês estão vendo esse aqui pendurado de cabeça baixa? Vamos falar dele agora, tá? Afinal, quem foi Vladimir Lenin? System of a Down e a luta pelo reconhecimento do genocídio armênio. Vamos falar do genocídio armênio, o barbalismo, a política do atraso na Amazônia, genocídio armênio, teoria da ferradura. O que é isso, companheiro? Mais Vladimir Lenin. Vamos conversar sobre algum desses temas. Se você quiser, vale a pena, acompanhe o História Canhota do Matheus lá no Instagram. Matheus, antes de falar do Pará, né, da forte luz da Revolução Brasileira que vem do Pará, é impressionante realmente a mobilização que acontece no Pará. Aqui o Rafael dizendo, faz o L de Lenin. É isso aí, nós vamos falar de Lenin, tá? Aqui já começa, né? É futebol, Calvarino, Vascão sempre. Aí o César Martins já diz, canhoto do Vasco é difícil. Isso aí. Já vem aí, começou, né? Camisa feia, diz a Tamires aqui. O Evaldi Ilenkov, dizendo que hoje é dia de paralisação dos professores no estado do Paraná. Tá? O Sindicato dos Professores organizou um movimento em todo o Paraná, memória e protesto contra nosso massacre de 2015. Está na história das lutas do povo brasileiro. Bom, Matheus, antes de falar do Pará, quero bastante falar contigo do Pará, quero falar da cabanagem, do espírito, né, da revolução aí no Paraná. Ó, o Leandro Rosa chegando aqui como novo membro, muito bem chegado. Já que falamos de história, surreal até hoje o governo dito progressista não ter rompido relação com a ditadura genocida e colonial de Israel. A prática é o critério da verdade. É isso aí. O Júnior pergunta, o Leandro Fortes vai estar aí e no Instituto Cultiva também? Volta quinta-feira, Júnior, para fazer a pergunta direto para o Leandro, eu não sei responder. Não sei responder de fato. Tá? Bom, como eu disse, ontem foi dia de comemorar a gente pendurada, né? Incrível. Então, ontem, 28 de abril, era o dia até da vinda do Matheus, a gente acabou adiando para hoje, é o dia em que, em 1945, Benito Mussolini foi pendurado de cabeça para baixo lá na Itália, com o fim do fascismo, já ali no caminho do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, não é por outro motivo que aqui no História Canhota, acho que eu tirei o História Canhota, tá aparecendo um sujeito lá de cabeça para baixo. Eu já vou abrir aqui e mostro. Fala sobre esse episódio para nós, Matheus. Assim, bom dia a todos. Antes de começar a falar, de fato, eu quero agradecer o convite.
Para mim é um prazer participar do Mania Brasil, que eu enxergo como um instrumento de despertar e também de elevação da consciência de classe, né, daqueles que assistem. Então, para mim é uma honra participar de um programa que geralmente é frequentado por pessoas e também construído por pessoas que eu admiro bastante. Ontem completaram 80 anos, né, da captura do Benito Mussolini, o líder fascista durante a Segunda Guerra Mundial na Itália. O Benito foi capturado durante uma tentativa de fuga junto com a sua amante na época, eu não vou lembrar o nome dela exatamente, mas eles estavam tentando fugir disfarçados de turistas, né? E foram capturados no interior da Itália por uma célula do Partido Comunista Italiano, né? Então, se você conseguir, as pessoas conseguirem dar uma olhada depois na postagem, você vai ver que tem uma foto do Mussolini, né? Como ele fica bem de cabeça para baixo, e também tem um registro das células desses camaradas do Partido Comunista Italiano, né? Juntamente também com células de anarquistas que fizeram essa captura e impediram a fuga do Mussolini, provavelmente para algum estado que ia apadrinhar, enfim, que ia provavelmente ali fazer um malabarismo para que ele não sofresse, não fosse punido por tudo que cometeu durante a Segunda Guerra, né? Todas as atrocidades que o fascismo italiano, fascismo em geral na Europa e no restante do mundo cometeu ali em meados do século XX. Né? Então, quem quiser acompanhar melhor, vocês conseguem ver. É engraçado, mas acho que vale a pena comentar. Eu não coloquei todas as imagens disponíveis, né, a respeito da captura do Mussolini, porque o Instagram ele tem uma restrição, né? Então, se eu não posso colocar nenhum tipo de imagem que mostre sangue, que mostre nenhum tipo de violência. Entretanto, a gente consegue observar desde 7 de outubro de 2023 vários conteúdos que fazem propaganda do sionismo, né, que mostram como o Estado de Israel combate o terrorismo em Gaza, né, na figura do Hamas. Então, a gente vê que existe uma certa, assim, uma certa compreensão do Instagram em relação a esse tipo de conteúdo, mas quando é um conteúdo de protesto, um conteúdo de esquerda, principalmente de esquerda radical, a gente sofre censura, assim, quase que diariamente, Mauro. Então, acho que, assim, citando o que aconteceu ontem, né, os 80 anos da morte de Mussolini, acho que é isso, assim, a gente consegue lembrar superficialmente. A Mussolini era casado com a Raquel Guidi, mas quem estava com ele no momento da captura era, como você falou, a amante dele, a Clara Petacci, que passou a história, então, né, por essa relação com o Mussolini. Tá? Outro tema relevante aqui no seu História Canhota, esses dias, os 110 anos do genocídio armênio. Passou um pouquinho de tempo já? Passou não, né? Agora, dia 24 de abril. Fala brevemente para nós do genocídio armênio, que aqui no Brasil fala-se muito pouco, né? Muito pouco, de fato, sobre o genocídio armênio. Né? É verdade, sim, Mauro. A questão do genocídio armênio foi um tema, né, histórico que eu conheci por conta de ser fã da banda System of a Down. Você vê que o conteúdo que também tem aí é relacionado a como a banda luta pelo reconhecimento desse genocídio. E o que acontece foi que em 1915, desculpa, no dia 24 de abril, as autoridades turcas do Império Otomano, né, a gente está falando ali durante a Primeira Guerra Mundial, as autoridades turcas decidiram exportar, né, como é que eu posso dizer assim, expulsar das suas casas as autoridades armênias que viviam dentro do Império Otomano. E aí tem que lembrar que o Império Otomano, durante o começo do século XX, durante a Primeira Guerra Mundial, era um império multiétnico, então tinha gregos, assírios, tinha armênios, enfim, tinha várias etnias ali dentro, tinham turcos. Entretanto, o poder político estava restrito na mão de uma elite turca que a gente vai conhecer na história como jovens turcos. Uma galera que viajou para a Europa para conhecer ideias de modernização política e levar para a Turquia, né, para o Império Otomano, e fizeram essa revolução que vai ficar conhecida como a Revolução dos Jovens Turcos. Então, basicamente, esses jovens turcos começaram a exportar, assim, à força, esses armênios, expulsando das suas casas e fazendo eles caminharem em desertos durante semanas, e aí esse genocídio era promovido dessa maneira, né? Através de deportação, através de fome, as pessoas eram deportadas por conta, olha,
essa vila aqui vai ser fechada, as pessoas que moram nessa vila, em determinada vila armênia dentro do Império Otomano, vão ter que procurar outra localidade, porque aqui vai ser um teatro de guerra da Primeira Guerra Mundial. Então esse era o teatro que eles usavam para promover o genocídio armênio. Então você consegue ver que, além dessas ações, que também vão ser denunciadas pelo próprio Estados Unidos no começo do século XX para a comunidade internacional, vão ser denunciadas por outras autoridades também, até mesmo tem um professor que se chama Heitor Loureiro, um especialista em Armênia, acho que talvez seja a maior referência brasileira que a gente tem a respeito do tema. A pesquisa dele fala sobre a diplomacia entre Brasil e Armênia durante o genocídio. Então você consegue ver que existem documentos que provam que houve uma intenção do Estado otomano, né, que na época era governado pelos turcos, de promover esse genocídio contra os armênios. E aí eles usam a argumentação de que os armênios que viviam na parte sul do Império Otomano estavam tentando promover campanhas de independência do seu território, então por isso justificava aquela violência contra eles, né? Entretanto, a gente viu que isso foi passando, o tempo foi passando, algumas autoridades não reconheceram o genocídio. A gente teve no governo Biden, por incrível que pareça, ele reconheceu o genocídio armênio, apontou a Turquia como autora. Entretanto, o Estado turco nega até hoje qualquer tipo de participação, justamente com medo de ter que pagar algum tipo de indenização, alguma coisa do tipo, para os armênios. E aí, mano, só para a gente encerrar, o genocídio armênio, e aí, uma linha de pesquisa, diz que o genocídio armênio acontece até hoje, né? Porque existe parte de uma comunidade armênia que vive dentro do Azerbaijão e que está sendo empurrada assim dentro do terreno ali da localidade onde vivem por conta de ameaças assim por genocídio em curso, né? É uma extensão do que aconteceu em 1915, está acontecendo hoje ainda na comunidade armênia que vive no Azerbaijão. Então, por isso existe essa luta pelo reconhecimento, a gente faz conteúdo, a gente discute. Ontem aconteceu o primeiro Congresso Internacional de Genocídio, Crime contra a Humanidade e Direitos Humanos na PUC, em São Paulo. Então, tiveram mesas assim, sensacionais, onde teve a participação do embaixador da Armênia aqui no Brasil. Então, assim, é um tema que a gente vai tentar abordar sempre para que haja esse reconhecimento, né? Para que a gente busque justiça assim, por essas pessoas que têm a sua voz oprimida, que têm sua voz apagada. Então, acho que, assim, falando de genocídio armênio, a gente consegue entender superficialmente a partir dessa fala. Legal. E aí, para encerrar esse capítulo internacional, da história internacional do História Canhota, ó, tem mais de 30 mil seguidores já, o História Canhota. Eu vou destacar, até porque está com destaque, a gente já falou disso, né? Desse tema, que você tem 2 posts ali, sobre, afinal, quem foi Vladimir Lenin. E aqui no teu post você lembra que dia 22 de abril marcou 155 anos do nascimento de Lenin, uma das personagens centrais do século XX e uma referência para os comunistas e a esquerda marxista em todo o planeta até hoje. Assim, sobre o Lenin, completaram 155 anos, né, do aniversário do camarada, do nascimento, dia 22 de abril. E a gente sempre traz Lenin como referência maior, porque, pelo menos na minha perspectiva, é a figura histórica dentro do marxismo que melhor entendeu Marx, né? E que, além de ter uma compreensão assim elevada a respeito do marxismo, Lenin ainda conseguiu desenvolver essa teoria e estender um pouco, né? Colocando assim, a gente pode dizer que o Marx desenvolveu ali a teoria e o Lenin pensou o plano de ação de implementação dessa teoria, né? Justamente com o surgimento do marxismo-leninismo que a gente vai ver depois. Então, acho que é por isso que Lenin é uma referência para nós, militantes comunistas, justamente por conta assim, da amplitude da sua obra, né? Nos dá percepção sobre muita coisa. Para a gente entender política internacional a respeito das suas obras sobre imperialismo, a gente consegue ter percepção, consegue ter noções de questões partidárias em obras que falam sobre centralismo democrático, por exemplo, e a gente também consegue ter noções assim sobre o contexto regional, por mais que estivesse escrevendo na Rússia de 1900 e poucos, ainda assim a gente consegue enxergar, enfim, a gente consegue enxergar disputas, semelhanças das disputas que aconteciam naquele período, que acontecem ainda hoje, né, sobre oportunismo de partidos de esquerda, sobre anticomunismo dentro da própria esquerda, enfim. Então aí é um cara que nos é muito caro, assim, que é muito valoroso para nós.
Sabe, Matheus, enquanto a gente dialoga aqui, tem um outro Manhã Brasil acontecendo no chat. Muitas vezes isso acontece, né? Então tem umas outras discussões que não tem nada a ver com o que está rolando aqui na frente da tela. São dois programas, né? Um programa paralelo. Está rolando um programa aqui com um debate grande com Loiô, né, que é super crítico em relação, ele é super crítico em relação a tudo, né, e tá aqui, mas ele não é crítico em relação ao Lenin. Então fica uma polêmica danada. Tá legal, gente, numa boa, realmente esse debate paralelo, acho que é sempre muito interessante. E aí, no meio dessa polêmica, o Miguel Colasso pergunta: o Ciro foi comunista na juventude quando criança? O Maringoni tocou nesse assunto quando, sabe, Matheus, quando o Maringoni e eu somos contemporâneos, éramos do movimento estudantil, o Ciro, o Ciro Gomes também era. O Ciro Gomes, deixa eu ver qual a idade dele, não sei se ele tem exatamente, 67 anos, um pouquinho mais velho do que a gente, eu tenho 65, acho que o Maringoni é 64. O Ciro Gomes era do chamado Grupo Maioria, que era ligado à Arena. Então, o Ciro, na juventude, era de direita, não era de esquerda, não. Né? O Ciro foi fazendo o caminho dele na vida, mas na juventude, nós batíamos chapa contra ele na Uni, e lá no Ceará, a esquerda batia chapa com o Ciro, que era vinculado à Arena. Então, na época do finalzinho ali da ditadura militar. Bom, Matheus, quero falar contigo sobre o Pará. A gente tem acompanhado, o programa começou, eu também começamos aqui dia 13 de janeiro. E de lá para cá tem sido muito impressionante a presença do Pará no nosso cotidiano aqui. Logo que eu cheguei, estávamos com a rebelião da educação, sob liderança dos povos indígenas, né, povos Sim. indígenas de todo o Pará, né, de combate à decisão do governo Helder Barbalho de acabar com a educação presencial nas escolas, nas aldeias, nos quilombos, na população nos povos ribeirinhos, e todos esses participaram sob a liderança indígena da luta. Trabalhadores de educação entraram, estudantes entraram, intelectuais das cidades entraram e, incrivelmente, conseguiram vitória. Né? Conseguiram uma vitória expressivíssima, voltou, está normalizada essa questão. Depois vieram os quilombolas na luta contra a tarifa da balsa lá na ilha de Marajó, também confrontando a PM do Helder Barbalho, e venceram. A gente está tendo, nesse momento, rebeliões em relação ao aumento da passagem de ônibus aí em Belém do Pará. O prefeito é do clã Barbalho, né? É um primo do Helder Barbalho. É muito impressionante a mobilização que a gente assiste aí no Pará atualmente. Dá um cenário do Pará para nós, Matheus, por favor. Vamos lá, Mauro. Pará é o que eu tenho abordado na página há bastante tempo, né? Pelo menos desde 2022, desde que eu comecei nessa empreitada de criação de conteúdo. E assim, eu acredito que o Pará tenha entrado em voga nacionalmente, está todo mundo falando do Pará, politicamente por conta da questão da SEDUC, da ocupação da SEDUC, começou no dia 28 de janeiro de 2025, né, em resposta à aprovação do PL 7, acho que é 729 de 2024, que promoveu uma reforma no Estatuto do Magistério, né, dos professores aqui do Pará. E devido a esse PL ter sido aprovado, enfim, foi aprovado em cima de muita porrada. A PM foi acionada várias vezes para reprimir os protestos pacíficos dos professores em frente à Alepa. Então, assim, a ocupação da SEDUC foi uma resposta a isso. E aí, eu acredito que a ocupação da SEDUC foi o que chamou a atenção nacionalmente. Entretanto, Mauro, eu posso falar, assim, eu acho que com uma certa segurança que, basicamente, desde maio de 2023, quando a COP ela foi anunciada, quando o Lula disse que ia propor que a COP fosse sede, que Belém fosse sede da COP em 2025, eu acredito que houve assim uma injeção, aí citando o Milton Cunha, mesopotâmica de dinheiro em propaganda relacionada ao Pará. Então, posso citar várias coisas que nunca aconteceram, que
agora estavam chamando a atenção para cá para o Estado. Então, a nível de televisão, sei lá, a gente teve um programa, vários programas, na verdade, do Altas Horas, onde a temática era o Pará. A gente teve no Carnaval, no desfile da Grande Rio, um tema que foi escolhido, que era Pororocas marauaras, alguma coisa assim, que é relacionado a elementos de cultura daqui do interior do estado. A gente teve a Supercopa entre Flamengo e Botafogo, aconteceu aqui no Pará. Então, o que Belém tem a ver com a Supercopa do Brasil, né? E 2 times cariocas vindo para cá disputar. A gente teve, enfim, na internet um boom de influências começando a promover e criar conteúdo relacionado à cultura paraense. Né? E aí eu acredito que muita dessa parte está associada à propaganda que o governo do estado está ali financiando, né, para que, enfim, o Pará entre em voga por conta da COP30, Mauro. E a COP30, ela está sendo usada pelo governo Barbalha, a gente pode dizer sem nenhum receio, está sendo usada como um instrumento para que ele consiga, assim, alcançar as suas maiores ambições políticas, Mauro. Então, eu falei no começo de 2020, eu acho que o Helder Barbalho, eu cheguei a escrever um texto, acho que foi publicado até no site do partido, do PCBR, Defesa do Comunismo, sobre a ambição de Helder Barbalho em ser presidente da República. Certo? Eu falei lá, galera, Matheus tá maluco, nada a ver, tá pensando, tá viajando. E aí a gente consegue perceber, já dando um passinho para trás, pelo menos ali desde 2020 até então, o quanto o Helder tentou se lançar nacionalmente, né? Principalmente por conta da oposição que ele fez ao bolsonarismo durante o período da pandemia. Então, a pandemia foi usada de maneira também, obviamente, né? A gente não pode dizer que qualquer pessoa de bom senso ia incentivar as pessoas, a população, a aderir às medidas protetivas, né? Usar máscara, usar álcool em gel. Só o idiota do Bolsonaro incentivou o contrário, né? Então, nacionalmente, qualquer pessoa que fosse na linha contrária do que o Bolsonaro estava falando ia adquirir ali uma certa popularidade, até mesmo de setores de apoiadores dentro do bolsonarismo. Então, a gente pode dizer que o próprio bolsonarismo foi enfraquecido por conta da gestão horrível que o Bolsonaro fez durante a pandemia, e Helder Barbalho utilizou disso e conseguiu se lançar aqui no estado, foi eleito com, acho que no primeiro mandato com 56%, acho, de voto em cima do Miranda, e no segundo mandato ele derrotou o Zequinha Marinho do PL mais de 70%, foi eleito no primeiro turno. Então, porra, o Helder, ele, assim, é um cara que ele entende do contexto político, entende de aliança, é um cara que já tem tem no sangue, né, essa participação política. A gente pode dizer que a família Barbalho está envolvida na política paraense há mais de 100 anos. Então, a figura do que acontece no Pará hoje, o contexto, é justamente isso, é o governo do estado tentando implementar ali seu projeto neoliberal, desde o primeiro mandato, através do Helder Barbalho, e os movimentos sociais se mobilizando em resposta a isso. Então, como você bem citou, o movimento quilombola no interior do estado, na ilha do Marajó, né? O Marajó é o maior arquipélago fluvio-marinho do mundo, né? São mais de 2.000 ilhas, se não me engano, então você vai conseguir ter uma amplitude muito grande, né? Tem muito movimento social que se organizam dentro dessas ilhas, né? E que a gente não tem noção, a gente que está aqui na capital não tem noção, e só vê em situações como essa da SEDUC, né, que eles se organizam no interior, e aí, de repente, tem uma articulação muito forte com movimentos da capital, e fizeram a ocupação da SEDUC aí no dia 28 de janeiro, que, assim, chamou a atenção nacionalmente, e acho que é um dos temas que traz a gente aqui para conversar, né, Mauro? Sim. Agora, Matheus, eu olho para o Helder, né? Helder, filho do Jader Barbalho, irmão do... Jader Filho. Do Jader Filho. Ministro das Cidades do Lula. Ministro das Cidades. Ele é um queridinho do Lula. Sim. É um queridinho, e essa coisa da COP, da relação entre os dois, o irmão dele, o pai, tem uma relação de intimidade política entre eles. Dependendo de como for a COP, eu não descarto esse sonho presidencial dele, não. Ou talvez um sonho vice-presidencial. Uma vice-presidência eu acho que é o que está mais perto da realidade agora. E até há um tempo atrás estavam alguns canais de notícia mostrando uma disputa interna no MDB, até mesmo entre o Renan Filho, né, filho do Renan Calheiros, e
entre o Helder Barbalho ali, uma disputa E partidária mais mesmo. a Simone Tebet, né? Exatamente, ainda tem a figura da Tebet. Sim. Mas é verdadeiramente impressionante essa proximidade. O PT participa do governo, Helder Barbalho, ou não? Sim, sim, Participa, sim, né? sim. O Participa. PT apoiou o governo no segundo turno, apoiou a prefeitura também do MDB, que é, como você disse Isso. mais cedo, o primo Igor Normando, e ganhou umas secretarias aí. Uhum. Então, isso explica por que nem o governo Lula, nem o PT tiveram participação em nenhuma das mobilizações populares aí do Pará, né? Exatamente, mano, Eles exatamente. estiveram ausentes de todas as manifestações? Sim, mano, eu não vou saber te dizer integralmente, porque eu não tive presente em todos e não tenho, assim, essa visão completa, mas, assim, por exemplo, das mobilizações contra a escala 6x1, das mobilizações da ocupação da SEDUC, no ato que a gente fez em frente à Alepa, contra o PL do magistério, que foi aprovado em cima de porrada dos professores, a gente teve uma participação ali nula ou muito baixa, assim, de setores do PT. Geralmente são partidos como PCBR, a gente vê PSTU, a gente vê os camaradas da Unidade Popular, a gente vê essas organizações que estão mais alinhadas à esquerda radical, a esse espectro da política que constrói esses atos conosco. Deixa eu saudar o Saulo Leão, que chega aqui como novo membro. Aula é meu camarada, gente boa, vascaína também. Saulo Leão é daí do Pará? Ele, Oi, você. se não me engano, a esposa dele é daqui de Belém, e aí ele tem esse amor pelo estado. Legal, tá aí. Chegando. O Vascaíno chegando. O Vasco perdeu ontem, o técnico caiu, né? Perdeu domingo pro Cruzeiro um gol terrível no segundo tempo. E o Ah, foi Carille domingo? e o Carille foi demitido. Carille, notícia boa essa demissão, cara. Agora, então, se o investimento do governo federal. Você mora em Belém, né? Sim, moro em Belém. E Moro, em assim, Belém. 30 minutos de Belém. Eu moro a 30 minutos de Belém, mas eu faço tudo de bicicleta, assim, é próximo. Tá. Muito próximo. Eu adoro bicicleta. Também só ando de bicicleta aqui em Brasília. Levei uma queda terrível agora no domingo. Putz. Domingo não, sábado. Terrível, terrível. Esses riscos Hã? existem. Existem esses Né? riscos. Não é, bicicleta é a terceira queda que eu tenho de bicicleta. É... Aí em Belém chama grelha essas coisas essas grades que tem nas calçadas para entrar água Ah, da sim, sim. chuva. Grelha, Sim. né? Eu tava com uma bicicleta Speed de corrida, até dei uma Pneu aposentada nela. fininho, pneu Pneu bem. fininho, rapaz. Eu já tinha passado naquela grelha com a outra minha, pneu mais grosso, e não me lembrei que estava com a pneu entrou dentro, voei por cima da bicicleta, aterrisei na calçada, joelho inchado, dor no braço, tal. Mas tá bom. Mas sabe como é que é? Estou aqui contando as horas para voltar a pedalar de novo, é assim. Ah, com certeza. Nossa vida é essa, eu gosto muito de andar de bicicleta. Então, voltando aí para o Pará. Primeiro, o nível de investimentos do governo federal na realização da COP é verdadeiramente impressionante. A cidade não tinha, e me parece que não tem estrutura para receber um evento deste porte, e o que eu tenho visto é chocante, né? Quem tem apartamento está saindo da cidade para alugar, para botar seu apartamento no Airbnb por um valor maior do que para comprar o apartamento. É nesse nível o negócio aí, né? Absurdo, absurdo isso. Tá? É assim, o nível de especulação que está rolando por conta desse evento que vai acontecer aqui. Eu não tenho certeza agora do número esperado, né, de pessoas que vão chegar a Belém, Mauro, mas é um número muito grande. Então, assim, alguns hotéis já estão com, assim, não tem mais disponibilidade de quartos, né? Principalmente nos que ficam na capital. E, assim, os que estão um pouco longe da capital estão disponibilizando para aluguel, seja apartamento, kitnet, tá aumentando o preço pelo menos 500%, 400%. Estão falando em 40 mil visitantes aí durante a COP. Bastante gente, bastante gente. Agora, e parece que já tem uma elevação do custo de vida também, né? Preço de água, tudo está aumentando aí por conta da COP, né? Por conta da COP. Sim, acho Agora, que oi, pode fala. falar. Pode seguir, pode seguir. Não, os povos indígenas, os ambientalistas e a esquerda paraense, de uma maneira geral,
está prometendo uma COP de combate, né? Porque as COPs têm se caracterizado, e esta tudo indica que se caracterizar por isso, por ser, na verdade, um evento da indústria petroleira, né? E não um evento do meio ambiente. Então, o que deu para ver nas entrevistas, teve agora que eu tive com o pessoal do Pará, no acampamento Terra Livre, aqui no ATL, é que a postura é uma postura de combate na COP, né? Pode haver confrontação, inclusive, aí, não é não? Com certeza, Mauro. Pode acontecer, assim, tá tendo uma parte da esquerda, assim, aqui no Pará, que está totalmente alinhada ao discurso da COP, né? Acho que, primeiro, Mauro, acho que é importante a gente dizer que o que nós, militantes comunistas de esquerda radical, entendemos sobre a COP30. A COP30 é mais um teatro, de um suposto combate à crise climática iminente que está acontecendo no planeta Terra, só que, na verdade, serve ali como uma oportunidade de negócios entre líderes, enfim, representantes de nações que justamente vêm para cá, né, vêm para cá no centro da Amazônia para discutir sobre o que pode ser feito aqui para combater a crise climática e também para negociar estratégias de intervenção, enfim, prometendo ali um discurso de sustentabilidade, né, de exploração sustentável, uma contradição absurda. E aí a gente está tendo a polêmica da exploração da Foz do Amazonas recentemente, que inclusive é endossada pelo governo Lula, né? E aí existem setores da esquerda que falam, o Lula tem que deixar explorar, porque daqui a pouco vem um governo conservador e vai explorar de qualquer jeito. Então é melhor que nós destruímos, que nós façamos a destruição do que um governo conservador, né? Um discurso assim totalmente rendido, um discurso de conciliação barata, Mauro. Então vai ter conflito, Mauro. Sem mistério algum, as organizações estão se mobilizando para promover intervenções. A gente já viu que provavelmente o aparato de segurança da COP deve ser gigantesco. Está sendo assim, promovida uma mudança estrutural na cidade, infraestrutural gigantesca, né? Então a gente está passando por diversos transtornos. Existem localidades aqui, bairros da cidade que estão debaixo d'água quando chove, entendeu? Então um alagamento assim gigantesco. A gente pode dizer também outro tipo de problema, que é casas que ficam próximas onde estão acontecendo essas obras já apresentam rachaduras, né, ali problemas na sua estrutura. Então, a implementação desse projeto aqui para receber a COP30 está gerando assim, uma série de transtornos para a população belenense, que é assim, sem precedentes. Eu queria você apresentar para nós e analisar o que é o clã Barbalho. O clã Barbalho tem hoje, me parece que um nível de controle político e financeiro também no Pará que é muito expressivo, né? Tudo começou lá atrás com o avô do Helder e do Jader, né? O pai do Jader Barbalho, hoje o senador, está com 80 anos. A esposa dele, inclusive, a Elcione Barbalho, é deputada federal e é presidenta. Foi senadora, agora é deputada federal, e ela, nesse momento, inclusive, não é pouca coisa, não. Ela é presidenta de uma comissão na Câmara dos Deputados. Deixa-me ver aqui. Já vou saber aqui qual é a comissão que ela está presidindo nesse momento. Então, você tem muito poder aí em Belém e aí no Pará e aqui. E aqui ela é presidenta da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Olha aí, o esquemão da COP. É o esquemão da COP. O que é esse clã Barbalho? Sim, bora lá, Mauro. Antes da gente começar, a gente precisa fazer uma diferenciação. Existem dois Jaders, né? O Jader pai e o Jader filho. O Jader pai é o pai do Helder Barbalho e o Jader filho é filho do Jader pai, obviamente, né? Irmão do Helder Barbalho, que hoje em dia ocupa o primeiro cargo político dele. O primeiro cargo do Jader Filho é o Ministério. O Jader Barbalho Filho não era político, né? Ele era presidente do grupo de comunicação da família, né? Nunca tinha ocupado um cargo político, o Lula levou ele para virar ministro, cara. Exatamente. O Jader Filho é um playboy de 50 e poucos anos que geriu as empresas da família Barbalho aqui, grupo de comunicação, enfim, durante muitos anos, e que, devido à oposição
que o Helder Barbalho fez ao bolsonarismo aqui no Pará, durante as eleições, nas últimas eleições presidenciais, ele ganhou um ministério e deu para o irmão. Né? Então, a gente pode deixar muito claro assim, que a negociação que houve entre o governo do Pará e o governo federal durante a disputa presidencial tinha, assim, como moeda de troca, o Ministério das Cidades. Não sei exatamente se era o Ministério da Cidade, mas era um ministério. E aí, quando a gente teve a posse do Lula, a gente viu a nomeação do Jader Filho, que nunca ocupou o cargo político na vida, né, e já foi direto para o executivo. Então... Já virou ministro, Já cara. virou ministro, né? Cara muito competente. E aí, mano, vamos lá, para a gente começar a falar assim, pensar cronologicamente sobre os Barbalho. A primeira figura é o Laércio Barbalho. O Laércio é o avô do Helder Barbalho. Ele é um cara que chega aqui, ele nasce aqui em Belém em 1918, certo? E ele vai ser um advogado que depois vai se tornar jornalista, e através do jornalismo ele vai conseguir, assim, paulatinamente fazer sua entrada no contexto político aqui do Pará e principalmente de Belém, a priori, Mauro. Então, ele vai ali, não vai ter nenhum partido até 1945, quando acontece a reforma partidária do Estado Novo, e aí, com o surgimento do PSD, ele se filia ao PSD e fica no PSD até 1965, quando a ditadura acontece em 1964, né? Acaba com os partidos e ficam só dois partidos, o Arena e o MDB, e aí ele vai se aliar ao Arena, né? Então, a figura do Laércio Barbalho é o patriarca da família, assim, é aquele que criou base, certo? Assentou ali a família Barbalho para que eles pudessem se desenvolver assim dentro do cenário político. Então, ao longo do século XX, ele trabalhou ali dentro desse jornal do PSD. Eles criaram um órgão de imprensa dentro do PSD que se chamava o Jornal O Liberal. E aí, Mauro, então, antes da gente continuar, cabe fazer um parêntese. O Jornal O Liberal hoje é um dos veículos de comunicação assim, mais populares aqui do Estado. Mas eles não pertencem à família Barbalho. Eles eram do PSD, que é o partido que o Laércio Pai participou lá atrás, compôs lá atrás. Entretanto, com o fim do PSD, ele ficou a esmo e depois foi vendido para um grupo empresarial, assim, um grupo burguês daqui de uma família burguesa daqui do Pará que se chama Família Maiorana. Então, eles foram adquiridos pelo Maiorana e hoje junto com o Diário do Pará, que é da família Barbalho, um dos veículos de comunicação mais populares do Estado. Aqui então, a foto desse senhor aqui no meio é exatamente o Elcio, o Jader Barbalho, bem mais jovem do que hoje, e os dois filhos, né? À esquerda você vê o Jader Barbalho, de camisa azul celeste aí, cor do Paysandu, você vê o Laércio Barbalho, né? O patriarca da família. E à direita você vê com esse sorrisão aberto aí Helder Barbalho e o Jader Filho, né? Isso. Tá? E aqui, sem já o patriarca, né, que morreu, aqui o clã, uma foto mais recente com a Elcione Barbalho, que é deputada federal também. Com a mãe, né? A mãe do Helder e do Jader Barbalho. É isso também, assim, mano, a gente vai ver. Vou continuar cronologicamente, e aí a gente vai chegar lá que você vai ver o nível de absurdo, o nível de participação, né? Nível de, assim, de envolvimento com órgãos, né, instituições públicas do Estado, que a família está entranhada, assim, mano. Você consegue perceber nomeações, assim, de mais de 20 pessoas ligadas com parentesco direto e indireto. Então, vamos lá. A gente teve no Estado Novo, né, o surgimento do PSD, com a ditadura de 64. O PSD acabou, enfim, sendo extinto. E aí o clã Barbalho vai se alinhar a priori ao Arena. Então, o Laércio vai trabalhar no Arena até 1989, desculpa, quando ele entra no MDB. Então, aí começa a trajetória do clã Barbalho dentro do MDB, certo? Em 1979, 1980, que é quando eles começam, assim, eu acho que eles se sentam no partido e começam a desenvolver o partido aqui no norte do país. Então, você vai ver, hoje em dia, Mauro, o PMDB, MDB, tem mais de 900 prefeituras, tá, de municípios do interior do estado. Então, só para você ver assim, a quantidade de poder, a quantidade de envolvimento que eles têm. Certo? E aí, em 1944, o Laércio se torna pai do Jader, né, que vai ser o pai do Helder Barbalho. E aí o Jader vai ser o queridinho, assim, vai ser o menino de ouro da política paraense ali na segunda metade do século XX, vai, sei lá, você vai ver, mano, ele vai ocupar primeiro vereador, depois vai ficar de deputado estadual, depois vai virar deputado federal, vai virar senador, vai virar governador do estado do Pará por 2 mandatos, vai ocupar, acho que pelo menos 5 ministérios, se a gente for olhar.
Eu acho que é Ministério da Integração Nacional, Ministério do Desenvolvimento e tudo mais. Entretanto, Mauro, o que marcou o Jaders, que a gente lembra ali aqui do Pará, é o escândalo da Sudam. Você lembra da Sudam? A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, foi um órgão criado pelo governo federal para promover investimento aqui, né, nos estados que estão dentro da Amazônia Legal. E, basicamente, o que acontecia era que, enquanto na gestão do Jader Barbalho, houveram vários projetos superfaturados, projetos fantasmas, verbas repassadas para projetos que não existiam e que chegaram até ali o valor de R$1 bilhão, né, dentro desse escândalo. Então, ele foi denunciado, não foi condenado. Eu acho que cheguei a fazer uma errata, tem um texto que eu escrevi que ele foi condenado, mas na verdade não foi condenado. Uma parte do processo prescreveu, outra parte, as partes que denunciaram retiraram a denúncia. Então, antes que ele pudesse responder por isso, antes que ele pudesse responder por esse escândalo da Sudam, ele acabou abrindo mão do cargo que ele tinha no Legislativo, dentro do Senado. Né? Então, isso fez com que o julgamento viesse para cá, para a esfera regional, e na esfera regional, né, por conta do entranhamento que ele já tem dentro dos órgãos, dentro dos tribunais aí que a gente imaginar, a gente viu que acabou procrastinando e aí não aconteceu nenhuma condenação, e passou ilesa. Entretanto, a gente consegue observar, Mauro, que até hoje, aqui dentro do prédio, assim, eu costumo dar aula particular e às vezes ali no centro de Belém, onde é a região nobre da capital, a gente consegue observar assim, que existem pessoas que ainda interpretam, que enxergam a figura do Jader Barbalho com um certo saudosismo. Né? Por exemplo, existem fotos do Jader na parede dessas pessoas, das suas casas. Então, assim, muita gente enriqueceu ilicitamente através desse escândalo da Sudam, não foi só a família Barbalho, todos ali, a galera que estava alinhada a eles dentro, que ajudava ali no funcionamento desse escândalo, desse esquema, mas assim, o Jader fica lembrado por isso, né? Hoje em dia está muito velho, Jader Barbalho não aparece mais aparece mais publicamente, é um cara recluso, especula-se que sofre algum tipo de doença, enfim, e que isso impede que ele se manifeste publicamente. Mas não está tão velho assim, né? Está com 80 anos, inclusive. Está com 80 anos, exatamente. Só que eu acredito que ele já tem sequelas de doenças que eles acabam enfrentando. Então, isso impede assim, que ele participe ativamente da vida política que ele tinha no começo do século XXI, por exemplo. Né? E aí, ainda na linha cronológica, a gente teve Laércio, teve Jader Barbalho, e dos dois, do Jader Barbalho, nasce Helder e Jader Filho. Né? E aí o Helder vai ser, se o Jader foi o menino de ouro assim, da política paraense, o Helder vai ser, no começo do século XX, a promessa de mudança. Então, ele vai estar sempre alinhado ao PMDB, que depois vai voltar a ser MDB. Ele vira prefeito, assim, da maior cidade aqui próximo, maior município aqui próximo da capital, que é o município de Ananindeua, certo? Ele vira prefeito jovem, acho que 24 anos, sabe? E ele entrega, assim, não vou lembrar exatamente qual é a referência, Mauro, mas existem apontamentos que dizem que Helder Barbalho entregou o pior saneamento básico do Brasil, né, quando entregou a sua gestão na prefeitura de Ananindeua. Então ele foi vereador, foi prefeito, foi deputado estadual, não foi deputado federal, foi senador, não foi senador, desculpa. Depois de ser deputado estadual, deputado federal, ele acabou assumindo, acho que alguns ministérios no governo Temer, depois no governo Dilma. Eu acho que no governo Dilma o Helder era ministro da Pesca e Aquicultura. Existe esse ministério, né, amor? Sim, E também foi ministro da Integração Nacional, foi algum ministro de alguma secretaria que existe também. Enfim, seguiu ali os mesmos passos do pai, Mauro. Enquanto isso, o Jader Filho, né, que a gente comentou mais cedo, estava na geladeira, gerindo aqui empresas de comunicação que pertencem à família, o grupo DOL, Diário, por exemplo. Enfim, era um cara que não participava publicamente da vida política. Né? Entretanto, ele estava ali dentro da gestão do MDB aqui no estado. Mano. Não tinha cargos dentro do legislativo, mas construía o partido, o MDB participava das escolhas, enfim, dos encaminhamentos aqui no estado do Pará. Era até presidente do PMDB aqui, o Jader Filho, eu acho. Então, assim, acho que fazendo um salto, mano, a gente consegue pensar do começo do século XX já para cá, para meados da segunda década, aqui 2015, 2016, a gente consegue entender que Helder Barbalho ele disputa o governo do estado
contra um candidato, acho que era democrata, chamado Márcio Miranda, não tenho certeza, é um cara totalmente aleatório, não tem tradição política aqui no Pará, e o Helder derrota ele, certo? Só que assim, o Helder derrota ali com uma eleição um pouco apertada, 54% a 46%, alguma coisa assim. Então a gente vê que não existe ainda esse prestígio que o Helder Barbalho usufrui hoje em dia, por exemplo. Entretanto, a gente vê, o tempo passa, a pandemia acaba, o Helder assume no dia 1º de janeiro de 2019, a pandemia acontece em novembro de 2019, então ele usa a pandemia como um degrau, ele fazendo oposição ao bolsonarismo, usa a pandemia como um degrau para se lançar tanto regionalmente quanto nacionalmente, e a partir disso, né, começa a se movimentar ali para ter disputas maiores. Então, eu posso dizer, Mário, que a questão da COP30 sem Belém caiu no colo assim, do Barbalho com um primo, assim, deve ter visto uma oportunidade, ele é um cara oportunista, deve ter visto uma oportunidade muito grande, né, de alcançar suas maiores ambições aí, utilizando a COP30 como um instrumento. E aí, mano, acho que vale também fazer uma menção, antes da gente ir para o contexto mais recente, de citar onde estava a esquerda do Pará, por exemplo, uma parte dela em relação a esse avanço da família Barbalho, né? Essa construção desse império, né? Dessa oligarquia do Estado. E aí, mais recente, que eu posso dizer é que também, justamente com a posse no dia 1º de janeiro de 2019 do Helder Barbalho, do governo do Estado, a gente teve também a posse do Edmilson Rodrigues, né? O prefeito, o candidato que é prefeito do PSOL aqui, e que, assim, o Edmilson conseguia voltar à prefeitura depois de 2 mandatos que ele teve no final do século passado e no começo do século agora, tá? Do século XXI. Só que a gente passou, acho que pelo menos 1 década e meia de prefeitura do PSDB, mano. Então a gente teve do Ciomar, teve do Ciomar Costa, teve Zenaldo Coutinho, figuras ali com sempre aquele perfil meio tecnocrata assim, do PSDB, e um perfil que mostrou ao longo do tempo que foi ruindo, né? Então, nacionalmente, enquanto acontecia uma crise partidária dentro do PSDB, essa crise também tinha resquícios aqui, respingava aqui no Pará, e a gente viu que o PSDB acabou perdendo muito espaço no Estado, e com isso o Edmilson Rodrigues conseguiu trazer de volta o pessoal à esquerda para a prefeitura, né? Então, com a promessa de, acho que era até o mote da campanha Belém, de novas ideias, o Edmilson prometia combater o favorecimento de grupos empresariais, combater o estabelecimento de oligarquias que são seculares aqui na política do Estado, prometia dar um olhar melhor para as camadas mais pobres da sociedade, promover políticas de assistencialismo que, enfim, tivesse algum ganho real no cotidiano dessas pessoas, mano. Entretanto, o Edmilson Rodrigues, basicamente, durante os seus 4 anos, ele conciliou, mano. Assim, o Edmilson Pois Rodrigues... rapaz, isso é uma coisa que eu ia te perguntar, porque o Edmilson, que parecia ser uma promessa tão grande na política paraense e nacional, a imagem final desse mandato dele agora é de um fracasso completo, né? Exatamente, mano. Assim, o Edmilson, ele teve alguns problemas durante a gestão dele. Eu acho que a principal questão do Edmilson Rodrigues que instaurou a crise dentro do mandato dele foi a questão que a gente vai chamar de crise do lixo aqui em Belém, que é quando acaba o contrato da gestão anterior com a empresa que prestava o serviço de recolhimento de lixo, serviços de asseio e tudo mais, e aí a cidade fica, aí usando o termo do Misael, fica ao léu. Assim, a cidade fica ao léu e a gente passa a ver montanhas de lixo em várias partes da cidade. Então, isso é usado pela oposição para fazer propaganda contra o mandato de Edmilson, né? Setores da extrema-direita que se fortaleceram ali durante o surgimento do bolsonarismo, setores até mesmo da própria esquerda que fazem oposição a ele, utilizaram dessa crise do lixo e da cidade estar totalmente fedorenta, suja e feia, justamente para fazer ali, para promover uma campanha contra o Edmilson. Então, o problema é que poderia ser uma questão que o Edmilson, assim, com a experiência que ele já construiu com 2 mandatos da prefeitura, poderia ter lidado de maneira mais efetiva. Entretanto, por conta das forças políticas que estão localizadas aqui em volta dos municípios da capital, o Edmilson acabou encontrando várias resistências, né, na hora de assinar um novo contrato com uma nova prestadora de serviço. Então, várias cagadas aconteceram, Mauro, que fizeram com que
a crise do lixo se instaurasse e Belém ficasse assim, totalmente imunda assim, durante esse período. O Edmilson também passou por problemas pessoais, Mauro. Ele acabou pegando Covid, né? Acabou sendo infectado com Covid-19, ficou internado, ficou muito grave a situação dele. E depois, quando voltou participativamente da política, a gente conseguia ver algumas sequelas no discurso, que ele ainda não estava totalmente bem, né, na hora de falar, assim, às vezes se enrolava na hora da fala, não, ficava nervoso, enfim, existiam essas questões que a gente conseguiu ver durante o debate da prefeitura, e ele acabou perdendo o filho caçula dele, né, ele tinha um filho de 15 anos que teve um mal súbito, assim, uma coisa totalmente assim, triste para qualquer pessoa, e isso fez, com certeza, né, a gente está falando de pessoas, nós somos humanos, então com certeza isso teve algum impacto ali na efetividade no tempo de resposta que o Edmilson poderia ter dado referente a essas crises que se instauraram durante o mandato dele. Então, sim, todos esses problemas levaram à oposição, né, surge como alternativa ao Edmilson o Igor Normando, né, o primo do Helder Barbalho. E aí, mano, só pra gente, olha só, pra você ver, a família Barbalho, ela, vamos dizer que ela se divide em dois ramos, assim, os Normando e os Centeno. Esses dois ramos da família, eles surgiram por conta das esposas que o Jader teve após ele terminar o relacionamento dele com a Elcione Barbalho. Ele não é casado mais com ela, ele já está na quarta esposa, eu acho. Só que, conforme ele foi se casando, foi passando por esses novos relacionamentos, a família dessas esposas dele ia também se iniciando na vida política através ali do poder que ele tinha no Estado. Olha só, não sabia isso, não. Então, você vai conseguir ver, por exemplo, o Igor Normando, ele não tem Barbalho no nome. Mas por que a gente associa ele aos Barbalho? Por conta dessa aproximação. Tá aí, ó, o Igor Normando é o rapaz à esquerda do Lula. Então, a gente consegue perceber que esses ramos eles vão entrando na política paraense através do suporte que o Jader vai oferecendo, mano. Então, esse suporte vai acontecendo, eles vão se instalando. Então, você vai ver Centeno no TCE, você vai ver Normando no TCM, você vai ver, sei lá, na direção do Filoiola, que é a maior referência de tratamento contra o câncer aqui no norte do país, né, o hospital que tem aqui na capital. A gestão é de uma madrinha do Helder Barbalho, depois foi de um tio, depois foi de um amigo do Jader. Então, assim, os cargos que você consegue... Então, quando a gente fala que o Igor Normando é primo do Helder Barbalho, é primo relativamente, né? Não, eu acredito que ele acaba se tornando primo por conta da associação do Jader só. Né? A associação paterna somente, né? Não tem a ligação como o Jader tem com o próprio Helder. Então, perfeito, a gente consegue observar, mano, ele se instalando dentro da política. Aí, eu só vou te pedir licença só para eu pegar uma colinha, porque eu tenho essa lista, mano, só pra gente, porque eu acho que se a gente citar, trazer e conseguir observar a quantidade de pessoas do clã Barbalho que estão dentro, acho que é no Instagram do partido, a gente consegue perceber que são mais de 20 pessoas, mano. São mais de 20 membros. Eu vi em algum lugar que são mais de 20 gente do clã instalado no poder aí no Pará, né? Impressionante. Exatamente. E nos mais variados órgãos ali que você imaginar, Mauro. Enquanto você procura, deixa eu dar uma notícia aqui. Pode falar. Breaking news, notícia importante. Acabei de receber o Trump, na prática, acabou de adotar tipo uma GLO lá nos Estados Unidos. Tá? Um negócio parece bem grave, efetivamente. Está aqui já traduzido para o português. É uma ordem executiva de ontem, 28 de abril de 2025. Dei uma olhada no New York Times, no Washington Post, não tem nada, nem do The Guardian, mas esta que é a ordem executiva, fortalecendo e liberando a aplicação da lei americana para perseguir criminosos e proteger cidadãos inocentes. Tá no esquema de tradução do próprio Google, tá? Então tem probleminhas aqui de tradução. Aí ele vai falar aqui de qual é o objetivo, né, vai falar em defesa legal dos policiais. Então, no estilo Moro aqui, tá? Ok, o procurador-geral tomará todas as medidas apropriadas para criar um mecanismo para fornecer recursos legais
e indenização aos policiais que incorrem injustamente em despesas e responsabilidades por ações tomadas durante o desempenho de suas funções oficiais para cumprir a lei. É o Estado assumindo, no caso de abuso de autoridade, de crimes cometidos pelos policiais, eles vão ser automaticamente inocentados, usando ativos de segurança nacional para a lei e a ordem. Olha isso aqui, acho que é o aspecto mais grave. No prazo de 90 dias, a partir desta ordem, o Procurador-Geral e o Secretário de Defesa, em consulta com o Secretário de Segurança Interna e os chefes de agências, conforme apropriado, aumentarão a provisão de recursos militares e de segurança nacional excedentes em jurisdições locais para auxiliar a aplicação da lei estadual e local. Ou seja, é uma GLO. Tá? É a GLO do Trump e a coisa vai se agravando lá nos Estados Unidos. Vai se agravando lá nos Estados Unidos, realmente ou Estado policial, né? Diz aqui o Red York, já se pode chamar pelo nome. É isso aí. Né? É uma GLO na prática na segurança pública lá nos Estados Unidos. Impressionante, impressionante, efetivamente. Fala, Matheus, voltando ao Pará. Me distrair com a tua fala é importante. Enfim, voltando, mano, para nós estávamos falando sobre os barbalhos, eu acho que eu consigo... Tu consegue abrir? Eu consigo te mandar o link? Aí é melhor do que eu estava. Assim. Mandou? Vou mandar para você aqui no WhatsApp um segundo. Manda. Nós vamos conseguir entender como os barbalhos se dividem, né, dentro dessas instituições, mano. Inclusive, eu acho que vale a pena falar que o Ministério Público barrou a indicação do Helder Barbalho quando ele tentou nomear a própria esposa como conselheira vitalícia do TCM, né, Tribunal de Contas do Município. Muito estranho, né? A própria esposa, que não tem nenhuma atribuição relacionada ao cargo, né, nenhuma formação, e ser indicada para um cargo de tamanha importância. Sim, mas isso virou moda no governo Lula, né? Os petistas todos que foram governadores têm feito isso aí nos estados, né? Nomear as esposas, companheiras como membros, no caso dos tribunais de conta do estado. Tá aqui, é o próprio História Canhota que tá isso. Isso tem nome, né, mano? Quando você nomeia um parente para um cargo público ali sem nenhuma atribuição, a gente pode chamar isso de nepotismo mesmo, sem nenhum problema. Deixa-me ver aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui essa que você mandou. Esse aqui. É esse, né? Isso, você consegue passar para o lado, aí você vai ver ali. Eu tenho que sair da tela para conseguir passar? Se passou? Passou, tá tranquilo. Então você vai me dirigindo, tá? Para eu poder mexer nele aqui, eu preciso ficar fora da tela. Você então, vai me dirigindo aí, pode mandar. É um conteúdo que eu ali escrevi, né? Produzi durante o período das eleições, no ano passado, você consegue ver ali 30 de setembro de 2024. E foi um conteúdo que eu produzi a partir de denúncias que foram surgindo nos veículos mais famosos, mais populares aqui do Brasil, a respeito de parentes dos barbalhos dentro das instituições públicas, através de nomeações, enfim. E aí eu achei que seria interessante abordar a partir de uma perspectiva ali de esquerda radical e trazer, né, uma crítica mais assertiva, sem papa na língua, né, mano? Então, eu introduzo falando sobre o que é nepotismo. Você consegue observar? Olha, aí, Mauro, você consegue ver essas 4 figuras que estão na tela, né, essas 4 pessoas? Você percebe o Igor Normando? Do lado dele é o Renan Normando, tá? É o irmão dele, que também é vereador. E ali do lado do Igor Normando, lado esquerdo, a gente tem o Priante, né? Não lembro qual é o primeiro nome do Priante, que é José Priante, que também foi um cara que foi deputado estadual, deputado federal, e é primo do Helder Barbalho. Né? Então,
Aí você pode passar o próximo, mano. O próximo acho que já a página já é a lista. Deixa eu ver. Eu não estou localizando, deixa eu ver. Se é esse aqui, não é. Ah, tá aqui, achei. Desculpa. Tranquilo. Pronto. Isso, a lista, né? E aí, antes de começar a falar, eu coloquei uma errata ali, você consegue ver no texto, tá? Porque é tanto parente, gente, que é tia, primo, madrinha, que em determinado momento eu acabei confundido durante a redação do texto. Mas você consegue perceber, ó, Daniela Barbalho, nomeada como conselheira ao Tribunal de Contas, a esposa do Helder, Alexis Centeno Normando, primo do Helder, desembargador do Tribunal de Justiça do Pará, Camilo Centeno Normando, primo também, cotado para conselheiro do TCM, né? Então, pô, você consegue perceber que dentro de cargos estratégicos acontecem essas nomeações, Mauro. E aí, pô, como assim, Matheus? Como é que você consegue provar que acontecem essas nomeações? Porque são publicadas no Diário Oficial do Estado, gente. São publicações, são nomeações que acontecem no Diário Oficial. Então, elas podem ser apreciadas por qualquer pessoa. Acho que o Mauro caiu, voltou. Voltei. Podem ser apreciadas por qualquer pessoa que tenha a paciência de parar e ler o Diário Oficial. Você vai ver que recorrentemente tem esse entranhamento ali do clã Barbalho dentro dessas instituições. Sim. Acho que você pode tirar, mano, para a gente avançar, né? Tá. E aí, trazendo o contexto, né? Já que a gente já conseguiu ter uma noção, assim, geral do contexto relacionado ao Helder Barbalho, citando também um pouco da COP30, né, Mauro? Tiveram vários eventos que são eventos pré-COP. Eu acho que é normal, né, relacionado a esse evento, e são eventos que tinham o nome de Encontro dos Povos Originários, pré-COP científica, reunião ministerial, Fórum da Amazônia Sustentável, que foram encontros até mesmo que trouxeram algumas lideranças internacionais aqui para Belém, né? E tem um que eu quero mencionar, mano, foi a Cúpula da Amazônia, que aconteceu no ano passado, 2024, que enquanto o governo do Estado, né, o governador, na figura do Helder Barbalho, fazia uma fala, né, no palanque da Cúpula da Amazônia, junto com Lula do lado dele, né, a gente tinha indígenas da etnia Tembé sendo baleados aqui no interior do estado, na região de Garapé-Açu, que é uma região onde se planta dendê, né? Então, assim, acho que esse exemplo consegue ilustrar para a gente o quanto é falso esse discurso de sustentabilidade, esse discurso de combater e de preservar ali os povos originários. É um discurso falso, porque na prática a gente consegue perceber, por exemplo, que quando o Helder Barbalho foi para o Azerbaijão na COP29 e fez um discurso falando sobre o mercado de carbono, ele disse que o mercado de carbono é a economia que vai salvar os povos originários, entende? O mercado de carbono, para a gente que sabe, é mais uma estratégia ali capitalista de tentar manipular a narrativa, de dizer que existe alguma intenção de preservação do meio ambiente enquanto se destrói, né? Mercado de carbono, basicamente o crédito de carbono é quando uma empresa ela polui durante determinado período, durante um ano, bora pensar assim, X quantidade de carbono, e aí quando ela passa desse limite que ela pode produzir, ela precisa comprar créditos de carbono de algum local que é para, como eu posso dizer, abater essa emissão a mais que eles fizeram ali durante a sua produção. Então, geralmente eles compram de fazendas que plantam árvores, de institutos que fazem algum tipo de trabalho assim no meio ambiente. Então, o crédito de carbono ali é um malabarismo para capitalista safado, Mauro. E aí, isso é um discurso que Helder Barbalho usa, né, para tentar fazer uma aproximação falsa, né? Ele diz que houve uma articulação com lideranças indígenas referente a essa questão do mercado de carbono, mas isso é falso. Ele fez esse discurso na COP29, no Azerbaijão, e logo depois saíram notas de repúdio dizendo que o que ele disse lá é falso, não teve nenhuma articulação. Assim como durante a ocupação da SEDUC, o Helder Barbalho chamou para conversar lideranças do movimento indígena que não representavam as lideranças que ocupavam a SEDUC. Então, é mais uma tentativa covarde do governo do Estado de tentar manipular o imaginário, tentar manipular a narrativa do que está acontecendo de fato, e para que ela funcione a seu favor. Né, Mauro? Então, você vai ver, acho que foi publicado, eu acho que até você mostrou aqui, Mauro, eu lembro de ter assistido, eu acho, você abordou a questão do Rocieli Soares, que é o secretário de Educação, Sim, né? Que é um cara que está promovendo o desmanche na educação pública aqui do Pará, que é conhecido no Brasil por ter promovido esse mesmo desmanche na educação do estado do Amazonas, que trabalhou como ministro da Educação durante o governo Temer, que é o cara que está, assim, tentando promover essas políticas de avanço, entre aspas,
dentro da educação, mas que, na verdade, não levam em consideração o contexto do Pará, né, mano? Por exemplo, para a gente pensar um pouco a respeito da ocupação da SEDUC. A ocupação da SEDUC ela se deu muito por conta da suposta extinção do SOME. O que era o SOME? É o Sistema Modular de Ensino, né? Um sistema que foi criado aqui no final do século passado, ali em meados dos anos 90, justamente para que professores pudessem desenvolver uma nova dinâmica de ensino para as comunidades tradicionais que vivem no interior do estado, que não podem ter um ensino regular como a gente tem aqui na capital. Então, a gente não tem aqui um ensino na capital com 5 dias na semana, fazendo 2 avaliações por semestre. O SOME fazia com que a educação chegasse para essas pessoas que vivem em território mais remoto, em uma localização mais remota, através de uma dinâmica de ensino diferenciada. Então, tipo assim, esse projeto, esse sistema, ele foi premiado internacionalmente pelo sucesso da sua implementação, Mauro. A gente não tem aquele discurso de que o SUS é o único sistema de saúde que chega nas localidades mais remotas do país. O SOME tinha essa intenção quando ele foi criado aqui. Então, quando o Rocieli assume a Secretaria da Educação e quando o Igor Normando é eleito, eles tentam fazer diversas reformas dentro do SOME, como, por exemplo, até um planagem, por exemplo, até mesmo implantar aula online dentro dessas comunidades que vivem em localidades remotas. Mano. Então, você pensa comigo, como eu vou né, o que vai trazer de ganho para essas comunidades indígenas que vivem no interior do Pará uma televisão que vai ficar passando vídeo aula o dia todo e que visa substituir esses professores que antes iam presencialmente através do SOME. Sim. Entende? Então é um sucateamento assim, do sistema público da educação do Pará que está sendo promovido e que está sendo apoiado pelo Helder Barbalho em conjunto com o Igor Normando. Assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse domínio do clã Barbalho no Pará é um domínio na base do consenso, do convencimento, ou há um aspecto de coerção, né? Um aspecto de dominação férrea, de repressão também? Acho que é um pouco de cada, mano. Assim, eles tentam se vender enquanto figuras democráticas, enquanto figuras que prezam por esse jogo político democrático, de debate, de disputa. Entretanto, você vê que eles vão limando assim, as oposições através de acordo, através de compra mesmo dessas figuras. Né? A gente pode ver, por exemplo, Mauro, o Edmilson Rodrigues foi derrotado no primeiro turno e foi para o segundo turno. Quem passou para o segundo turno foi o Igor Normando, candidato do Helder Barbalho, e o Éder Mauro, que você deve conhecer, o candidato da extrema-direita, deputado federal, aqui. E no segundo turno, o Edmilson Rodrigues, né, à esquerda, o pessoal apoiou o Igor Normando. Né? Então você vê que existe ali uma conciliação entre esses setores da esquerda, justamente com a figura dos barbários aqui no Pará. Né? Então, da mesma maneira que eles reprimem movimentos sociais, como acontece na Alepa, como aconteceu durante a ocupação da SEDUC, eles também vão conciliando, vão fazendo acordos ali através do diálogo e comprando essas figuras que antes tinham alguma representatividade, conseguiam fazer força, conseguiam mobilizar pessoas para fazer alguma oposição, agora são figuras que estão rendidas, que estão compradas, assim, mano. Então, só para concluir em relação a isso que tu comentou, atualmente a gente teve um aumento na tarifa de ônibus aqui em Belém, no valor. Tá? O valor da tarifa anteriormente era R$4, e de repente mudou, o Igor Normando apareceu nas redes sociais com um discurso de que a gestão anterior tinha acordado com um grupo, né, com os empresários do transporte público, que a tarifa ia ter um aumento para R$5,60. Então, de R$4 para R$5,60 é um aumento de quase 30%, mano. E aí ele tentou tirar das costas dele e colocou nas costas do Edmilson, dizendo que, olha, não foi eu, foi a gestão anterior que acertou esse aumento de R$1,60. Entretanto, a gente tem assim, figuras que surgiram. É tipo aqui. O Banco Central, né? É tipo o Banco Central. Foi lá, foi a gestão anterior que definiu o aumento dos juros. Não temos nada a ver com isso. Não, a gente não pode fazer nada, a gente está de mãos atadas, né? E aí, enquanto ele foi a público dizer isso, o Edmilson saiu da toca, né, para se defender, para dizer que, na verdade, isso é mentira. E a gente teve figuras aqui que denunciam jornalistas, tem um jornalista que se chama Adriano Wilson,
que é brilhante, ele mora em São Paulo, mas ele faz a leitura desses projetos, desses editais do governo do estado, assim, com muito rigor, e traz para a gente todas essas argumentações. Quando o Helder Barbalho ou o Igor Normando vem com uma narrativa, esse camarada traz aqui a documentação e mostra, olha, isso é falso, de acordo com o documento que eles assinaram. Então, não existiu nenhum acordo da gestão anterior para aumentar o valor para 5,60. Isso foi uma narrativa criada pelo Igor Normando, para logo depois, olha só, para ele dizer, ó, por vocês eu combati o aumento da tarifa e de 5,60 eu consegui reduzir para 4,60. Então, o aumento agora vai ser de somente 60 centavos. Né? E aí, ao mesmo tempo, a gente também teve, ainda sobre transporte público, a questão dos ônibus elétricos, que a gestão anterior comprou mais de 300 ônibus elétricos, que estavam regulamentados tudo direitinho, que foram usados como ferramenta política pela gestão anterior, não tem nenhuma dúvida disso, né? Entretanto, Mauro, quando o Igor Normando assumiu, esses ônibus elétricos sumiram, desapareceram. E aí eles foram ser colocados para funcionamento quando os camaradas, né, e aí tem que parabenizar o trabalho da camarada Ariane, eu não vou lembrar o nome do outro camarada, mas que fizeram a denúncia, foram lá através de uma denúncia anônima de um servidor, foram lá através dessa denúncia, chegaram nessa localidade, que é um terreno abandonado, e encontraram os ônibus, assim, estavam em voltas do mato, escondidos, ônibus elétricos que tinham sido adquiridos pela gestão anterior. Então, basicamente, por conta dessa denúncia que viralizou no estado, assim, todo mundo começou a dar uma atenção para isso. Por conta dessa denúncia, ele acabou colocando os ônibus para funcionamento. Aí tentou usar uma narrativa de que os ônibus não estavam de acordo com o funcionamento, com, enfim, questões técnicas do BRT, mais uma narrativa falsa do Igor Normando. Mas isso foi posto abaixo e agora a gente tem disponível esses ônibus que a gente chama de... foi o nome que a própria gestão da prefeitura deu de geladão, né? Geladão porque aqui em Belém é muito quente, né, Mauro? Então, por exemplo, hoje amanheceu chovendo, a gente tava de calça moletom aqui, meia e tudo mais. Já tá muito quente já tá quente de novo. E aí o geladão é assim, uma ferramenta política assim, que se instala no imaginário belenense e traz um certo primor, assim. Foi um movimento oportunista do Igor Normando. Entretanto, a gente vê que ele só funciona durante o final de semana, né? Gratuitamente. Durante a semana você precisa pagar ainda normalmente. E o fluxo maior é durante a semana, né, mano? As pessoas gastam durante a semana porque elas trabalham durante a semana nos dias úteis. Então, interessante seria dar o passe fácil, o passe livre para essas pessoas durante a semana, não no final de semana, quando a gente fica em casa e descansa, né? Perfeito. Tá bom, legal, Matheus. É isso aí. Tá certo? Fizemos um bom passeio pelo Pará. Vamos voltar a falar mais vezes, na medida que se aproximar a COP30 ou que houver outra explosão aí popular no Pará. Beleza. Tá? Obrigado. Acho que, assim, existem algumas questões que ficaram, né? A gente pode discutir depois, como outros abusos da prefeitura relacionados ao fechamento de restaurante popular, que atendia mais de 1.300 pessoas carentes, outras atividades que a prefeitura tem promovido, como o desmonte da literatura paraense, atacando, atingindo órgãos que preservam essa tradição que a gente tem. E, enfim, a gente com certeza consegue, Mauro, em outro momento, vamos. A trajetória política econômica. Fazer um novo encontro aí. Não, o Pará é bem... Hoje é uma referência para a luta popular no Brasil. Matheus, super obrigado pela tua presença, viu? Uma boa conversa essa aí. Legal. Valeu, Mauro. Um grande abraço. Bom, e ó, acompanhe o História Canhota no Instagram. Sigam lá nas redes sociais. Isso aí, Valeu. venceremos, camaradas. Abraço. Tchau.